Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria estar aqui com vocês neste momento para ouvir um pouco da palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem a dizer, especialmente ao nosso coração neste dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste retiro, é uma bênção, é uma alegria para o coração do Senhor que você esteja aí de onde você está participando conosco deste momento. Antes de nós começarmos o nosso tema, antes de nós começarmos a falar um pouco daquilo que Deus pensou para nós neste momento, vamos rezar um pouquinho, vamos entregar o nosso coração ao Senhor para que Ele faça deste momento o melhor possível. Feche os seus olhos da onde você está. Se quiser, coloque a mão no seu coração neste momento e vá dizendo ao Senhor que você quer neste momento estar com os ouvidos atentos àquilo que Ele vai nos dizer, estar com o coração sensível à ação dEle, estar, Senhor, com o coração disposto a Te ouvir e a fazer aquilo que é da Tua vontade. Que o nosso coração, Senhor Jesus, seja morada para o Teu Espírito Santo e que através do Teu Espírito Santo o nosso servir seja conduzido até o céu. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor Jesus, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Teu nome, para divulgar aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que nós possamos ser portadores da boa nova e que aonde nós formos, que nós possamos anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, anunciar a boa nova daquele Cristo que morreu por nós na cruz e ao ressuscitar abriu o céu para nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer tudo de acordo com a Tua vontade, que nós possamos em tudo Te agradar, que o meu falar, que o meu cantar, que o meu agir, Senhor Jesus, que os meus toques, que tudo aquilo que saia da minha boca agrade o Teu sagrado coração, Senhor Jesus. Que aquilo que eu faça, Senhor Jesus, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, ou seja na minha faculdade, seja para a Tua honra e glória, seja para agradar e louvar o Teu sacratíssimo coração, Senhor Jesus. E pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que gerou o próprio Cristo no ventre, que ela possa gerar também a minha e a sua missão, que ela possa interceder pelos meus e pelos seus sonhos, até o coração do filho dela, até o coração daquele que morreu por nós numa cruz, que foi pregado por nós no madeiro, que ela possa gerar também as nossas intenções e os desejos do nosso coração, para que nós façamos tudo de acordo com a vontade do filho dela, e que a exemplo dela nós possamos dizer também ao Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Rezemos neste momento uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agora sim podemos começar aí a nossa formação com o pé direito, depois de já termos rezado um pouquinho, né? Eu posso agora então me apresentar para vocês também. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste momento, em um modelo um pouco diferente, né? Uma estratégia ousada e ousada no espírito, meu irmão. Que bom que você está aí do outro lado, que bom que você se dispôs a estar neste momento com o Senhor para ouvir aquilo que Ele tem a falar ao teu coração. Eu espero que você esteja aproveitando e que o Senhor já esteja gerando frutos no mais íntimo do teu coração, que você saia desse retiro com as energias renovadas e com a certeza de que você é um instrumento do Espírito Santo na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida do teu grupo de oração, lá no teu trabalho, onde muitas vezes as pessoas nem sabem que você participa de alguma comunidade, mas tenha certeza de que através da ação do Espírito Santo, a tua vida, as tuas palavras, os teus atos, os teus gestos, elas comunicam a vontade do Senhor. Elas comunicam a boa nova de Jesus Cristo.
Amém? Meus irmãos, então, meu nome é Maria Eduarda, tenho 21 anos, faço parte do grupo de oração São Domingos Sávio, tô com uma rinite bem atacada nesse momento, então se eu coçar um pouco o nariz, você releva aí do outro lado, porque quem tem rinite sabe que coça tudo e às vezes dá vontade de arrancar o nariz fora, mas é isso aí, você releva daí, eu relevo daqui e a gente segue fazendo a vontade de Deus, amém? Meus irmãos, como eu disse, faço parte do grupo de oração São Domingos Sávio, tenho 21 anos. Neste momento estou coordenando o Ministério de Formação lá do grupo de oração, mas também faço parte de um ministério que muito agrada o meu coração, que é o Ministério de Música e Artes, o famoso MMA, né? Ministério de Música e Artes. E dentro do Ministério de Música e Artes faço parte especificamente da música neste tempo, né? Com muita alegria que eu sirvo nestes dois ministérios para a honra e glória do Senhor. E neste momento nós vamos falar um pouco dos dois ministérios, porque eu estou aqui dando a formação para vocês, mas a respeito do Ministério de Música e Artes. Então eu espero que seja muito proveitoso e que o Senhor alcance o teu coração através dessa formação. Amém? Irmãos, então para nós começarmos a nossa formação deste momento, eu queria te convidar a refletir aquilo que nos foi proposto como tema para este momento: oferecer as artes para Deus. E esse é um tema muitíssimo interessante, porque quando nós pensamos em oferecer as artes para Deus, eu posso estar falando de uma coisa muito ampla. Será que eu estou falando oferecer o meu cantar, quando eu estou cantando lá no grupo de oração? Será que eu estou falando que eu tenho que oferecer às vezes em que eu vou dançar dentro do grupo de oração, ou seja lá onde for? Ou será que eu tô falando que eu tenho que oferecer o meu servir ao Senhor? E é isso, meus irmãos. Essa frase, oferecer as artes para Deus, ela nos remete principalmente ao nosso servir dentro do grupo de oração. Porque não tem como nós oferecermos somente o nosso servir, que é uma parte muito pequena do nosso dia, uma parte muito pequena da nossa semana, lá dentro do grupo de oração, se a minha vida, todos os dias, não é uma entrega verdadeira para Deus. E para a gente começar, eu trouxe uma frase, eu não vou lembrar a autoria dela. Eu ouvi em algum lugar, em alguma formação, e infelizmente eu não vou lembrar quem é o autor dela, mas ela é uma frase muito sábia, que ela vai dizer assim: o ministério, e aqui eu estou falando de Ministério das Artes em específico, né? Então não estou falando só daqueles que dançam, ou só daqueles que fazem o teatro, ou só dos músicos, eu estou falando de todos nós, né? Do ministério ali por completo. E a frase vai falar assim: o ministério tem como principal objetivo formar em santidade artistas para atuar dentro dos grupos de orações, com autoridade e poder do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, que caia por terra neste momento, se no teu coração, o teu pensamento, se na tua mente, aquilo que se reflete mesmo no seu servir, é um servir automático. Que caia por terra, irmãos, de uma vez por todas, um servir automático, um servir somente por servir. Mas essa frase vai dizer que o Ministério de Música e Artes, ele tem como principal objetivo formar em santidade, ou seja, o nosso servir precisa nos santificar, o nosso servir precisa nos levar para mais perto de Deus, porque senão vai estar errado, senão eu vou estar servindo ali no automático, somente por servir. Eu vou estar indo ao grupo de oração lá no São Domingos Sávio todos os sábados após a missa das 19 horas. Fica o convite se você ainda não conhece o nosso grupo de oração. Eu vou estar indo lá somente para cantar e acabou o grupo de oração, eu já fiz a minha parte, eu pego as minhas coisas e vou para minha casa. Eu tô indo lá no grupo de oração só para dançar as músicas que me foram passadas pelo ministério, e quando eu acabar de dançar, eu vou sentar no meu lugar, vou participar do grupo de oração, o grupo de oração acabou, eu pego as minhas coisas e vou para casa e a missão acaba. Não, tá errado, meus irmãos, tá errado. O nosso servir, ele precisa nos santificar. Então eu preciso ter a alegria, eu preciso servir com amor, eu preciso servir com unção e poder do Espírito Santo. E como que a gente serve com poder e unção? Como que a gente serve com essa alegria? Amando, meus irmãos, amando o nosso servir. Se a gente não gosta, se a gente não ama aquilo que a gente se propôs um dia a fazer dentro do grupo de oração, ou seja lá onde for que você esteja servindo, o nosso servir ele não é verdadeiro. Se nós não estamos em comunhão,
fora do nosso servir com o Cristo, não tem como o meu servir estar em comunhão também. Porque nós somos uma pessoa só. Eu não sou uma Maria Eduarda dentro do grupo de direção e outra Maria Eduarda no meu trabalho. Eu sou a mesma Maria Eduarda. Então eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar unido com o Senhor em todas as áreas da minha vida. Porque se eu não estiver bem lá fora, eu não vou estar bem no grupo de oração também. E as pessoas percebem, não percebe? Ou vai me dizer que você nunca viu aquele irmão que estava meio baqueado aquele dia no grupo de oração, aquele irmão que estava meio mais pra lá do que pra cá. Você não percebe quando a pessoa tá baqueada, quando a pessoa tá diferente? É isso. Nosso servir, ele precisa ser igual. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor não só no momento em que eu estou lá dentro do meu grupo de oração, mas em toda a minha vida, em todos os meus atos, em todos os meus afazeres, em todas as áreas, meus irmãos. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor, porque é só estando em comunhão com o Senhor que aquilo que eu fizer vai agradar o coração dele. É só estando em comunhão com Deus que o meu servir dentro do grupo de oração, que tudo aquilo que eu fizer, seja da menor coisa ou da mais grandiosa, vai agradar o coração do Senhor. Se eu estiver em comunhão com a igreja dele, se eu estiver em comunhão com o coração dele. Amém? Continua na frase, né? Ele vai terminar falando que nós precisamos ter autoridade e poder no Espírito Santo. Irmãos, uma vez que nós estamos em comunhão com Cristo, uma vez que nós estamos em comunhão com a Santa Igreja, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem poderes e ele usa de nós para manifestar os poderes, os dons, as graças na vida de outras pessoas. Então nós podemos ser instrumentos do Espírito Santo. Nós, enquanto músicos, enquanto artistas, enquanto servos do Ministério de Música e Artes, nós podemos ser usados de tantas e tantas formas para alcançar o coração das pessoas, mas isso só vai ser possível se eu e você estivermos em comunhão com o Senhor. Porque não adianta a gente estar há 1 ano sem se confessar. Não adianta nós estarmos em pecado e não estarmos mais comungando, que o Espírito Santo não vai, ele pode até usar da gente na infinita misericórdia do Senhor para chegar ao coração das outras pessoas, mas às vezes aquela edificação, ela não vai ser uma edificação profunda e verdadeira, ela vai ser rasa, ela vai ser superficial, porque o meu coração tá cheio do pecado, o meu coração tá ali, ó, abarrotado de angústia das misérias que o pecado deixa na gente. Então nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, para que nós possamos ter autoridade no Espírito, para que o Espírito Santo use de nós, use dos dons que o Senhor nos dá, para chegar ao coração das outras pessoas. Eu penso muito, meus irmãos, que dentro do grupo de oração, a gente, muitas vezes, é instrumento na vida das outras pessoas. E aqui eu tô falando especialmente para nós do Ministério de Música e Artes. Porque, às vezes, a pessoa ela vai chegar no grupo de oração e ela não vai entender a pregação. A pregação, às vezes, vai ser maçante para ela. Ela vai ficar lá sentada por 15 minutos, 20 minutos, ouvindo, e às vezes aquilo não chegou até o interior do coração dela, mas às vezes é vendo a tua alegria, na hora que você está dançando aquela música animada, é vendo a tua alegria na hora que você está cantando, é vendo a alegria da pessoa que está lá tocando violão, é vendo a emoção com que a pessoa que está cantando uma música de condução, uma música de Espírito Santo, às vezes é vendo isso que vai mexer com o coração dela. Às vezes a gente pensa que é só a pregação ou só a oração em si, mas às vezes a música que você canta lá no seu grupo de oração, ela faz mais efeito do que aquela pregação e aquela oração de meia hora, meus irmãos. E isso é muito, muito, muito sério. Nós precisamos levar o nosso servir dentro do grupo de oração a sério e saber que o Senhor usa de todos os artifícios possíveis para alcançar as almas. E Ele pode estar querendo usar de você neste tempo. Ele pode estar querendo usar do teu servir. Basta você estar em comunhão com o Senhor, que você vai ser um instrumento na vida de outras pessoas. Então comece a pensar no seu íntimo mesmo. Pode escrever, talvez, se ficar mais fácil para você conseguir materializar isso, mas pensa, se neste momento, nesses últimos dias, a sua vida tem estado em comunhão com o Senhor, a tua vida tem estado em
caminhando no mesmo rumo que os santos, por exemplo, porque eles são os nossos maiores exemplos aqui na Terra. Eles viveram as mesmas dores que a gente e conseguiram alcançar a santidade. Então nós também conseguimos, né? Eles são os nossos exemplos. Mas pensa aí, será que a sua vida está parecida com aquilo que Nossa Senhora fala ao arcanjo Gabriel quando ele vem visitar ela? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade? Ou será que a sua vida está mais parecida com aqueles fariseus que o Senhor fala que era preciso largar todas as coisas que eles tinham e seguir ao Senhor para encontrar a alegria verdadeira? E ele se recusa a entregar tudo aquilo que ele tem, porque ele era apegado às suas coisas. Será que a gente tem sido como Nossa Senhora? Será que a gente tem falado para o Senhor a cada dia que nós acordamos: Senhor, nesse dia faça-se em mim a tua vontade, que a tua vontade prevaleça sobre a minha? Ou será que nós, diante do chamado de Deus, nós falamos: não, Senhor, eu não quero largar tudo que eu tenho, não. Eu não quero deixar o meu comodismo para trás. Eu não quero deixar os meus pecados de estimação para trás, não, Deus. Pode ir que eu fico aqui. Quem será que a gente tem sido, meus irmãos? Quem será que a gente tem sido nesses últimos tempos? Acho que vale uma reflexão e, às vezes, um pedido de desculpas para Deus, não é mesmo? Monsenhor Jonas Abib, muito sábio por sinal, em uma pregação dele, já bem antiga, ele já estava com uma idade bem avançada, ele estava falando especialmente do Ministério de Música e Artes. E ele fala uma frase muito interessante. Ele fala que o ministério ele precisa o Ministério de Música. Aqui eu estou falando especialmente do Ministério de Música porque foi a fala que Monsenhor Jonas se referiu. Mas não que isso não caiba às artes também, meus irmãos. Mas Monsenhor Jonas ele fala assim, que o ministro de música ele precisa rezar com a voz e com o coração, ou seja, é necessário ter unção. Irmãos, de nada adianta rezarmos, cantarmos, dançarmos, se nós não temos a unção do Espírito Santo conosco. É muito fácil a gente dançar, é muito fácil a gente cantar, mas é muito mais difícil a gente cantar com unção, a gente dançar com unção, porque, de novo, para nós termos essa unção, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus, nós precisamos estar em comunhão, em sintonia ali, caminhando pelo mesmo rumo, com o coração de nosso Senhor. Porque senão eu só vou lá e canto, eu só vou lá e danço e acabou. E não é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Eu anotei aqui, para quem sabe, né, gente, formador, ele precisa ter tudo anotado, porque senão a gente se embaralha tudo com as ideias e aí não vai sair mais nada daqui, né? Isso é uma coisa que pregador, por exemplo, tem mais facilidade, não é mesmo? O pregador, às vezes, ele vai lá com palavras soltas e ele já tem toda a pregação na cabeça. O formador, não, ele precisa escrever, porque se ele não escreve, ele não lembra nada do que ele tem que falar depois. E eu sou uma dessas pessoas também. Eu anotei aqui uma coisa que, enquanto eu rezava e preparava essa formação, ela me saltava bastante ao coração. Eu coloquei que o nosso servir, ele é um reflexo da nossa vida, né? Tudo aquilo que nós já falamos até agora. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que não há como separar o nosso servir da nossa vida pessoal. Se a nossa vida pessoal está em comunhão com Cristo, o nosso servir também estará em comunhão com Cristo. E se nós não estamos em unidade com Ele, o nosso servir é falso e não agrada o coração de Deus. Quando nós voltamos ao princípio daquilo que nos foi proposto para este momento, né? Como oferecer as artes para Deus, nós estamos aqui falando como que eu vou oferecer o meu servir ao Senhor. Então, como que eu vou oferecer a minha música, o meu cantar, o meu tocar, o meu dançar, o meu falar. Como que eu vou oferecer isso a Deus? Estando em comunhão com Ele. É só assim que eu vou conseguir oferecer e como isso vai agradar o coração do Senhor. Se eu estiver em comunhão com Ele. Se eu não estiver em comunhão com Ele, Ele vai me ver lá servindo. O Senhor vai ficar feliz por eu estar servindo. Mas pode ser que aquilo não chegue até o coração do Senhor. Porque eu só vou estar servindo como mais um dia, como uma obrigação. Eu vou estar indo no grupo de oração no automático. Porque eu tenho que ir, porque eu estou escalada, porque é o meu final de semana para dançar, porque colocaram uma música nova e eu tenho que aprender.
É só por isso. E não porque nós temos o coração desejoso, um coração ardente para servir ao Senhor. Pensa você no primeiro dia que você serviu no seu grupo de oração. Ou se você ainda não serviu, vai pensando, vai imaginando como que vai ser a primeira vez que você vai servir no grupo de oração. A gente tem um coração ansioso, não tem? O nosso coração, ele anseia. Quando a gente tá fazendo toda a preparação para servir, a gente anseia, assim, de maneira muito especial o dia que nós vamos servir pela primeira vez no grupo de oração. E por que nós não mantemos aquele ardor, aquela ânsia, aquela vontade de fazer tudo com capricho? Porque a gente vai, a gente se prepara, a gente coloca uma roupa bonita, a gente dá uma arrumadinha no cabelo, a gente passa uma maquiagem, né, mulherada? A gente faz tantas coisas. Quando é a primeira vez que nós vamos servir no grupo de oração, quando é a primeira vez que eu vou cantar, eu vou lá e fico 15 minutos preparando a minha voz. Se eu vou dançar, eu fico lá ensaiando, vejo vídeo, até eu decorar a coreografia e ninguém precisar mais me ajudar a fazer. E por que a gente não mantém mais esse ardor no nosso coração ao longo da nossa caminhada? Por que vai esfriando? Por que depois de um tempo eu nem escuto mais a música que eu vou cantar, chego lá na hora e eu vejo qual que é e tá bom? Eu nem ensaio mais na minha casa. Eu nem me preocupo com a roupa que eu tô indo pro grupo de oração pra dançar naquele dia. A gente vai perdendo, meus irmãos, o ardor do nosso coração. A gente vai perdendo aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo de servir. E isso é muito sério. E a partir do momento em que nós vamos perdendo essa vontade, essa alegria de servir, essa alegria da juventude, irmãos, nós somos jovens. Nós temos, né, vitalidade, nós temos alegria, nós temos a força ali. Por que nós vamos esfriando? Por que a gente vai esfriando o nosso servir? Por que a gente vai esfriando o nosso ser? Né? Nós precisamos continuar com esse ardor, ficar pensando, sabe? A roupa, ficar idealizando, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso ensaiar mais, eu preciso buscar técnicas vocais para me ajudar a cantar. Porque o Senhor usa da gente no grupo de oração de tantas formas. Então a gente precisa manter o nosso coração sempre com aquela chama acesa. A chama da primeira vez que o Senhor te chamou a servir no ministério que você está hoje. Aquela vez que o Senhor colocou aquele desejo ardente no teu coração de fazer teatro no teu grupo de oração. Precisa ser a mesma. A vontade, o desejo, meus irmãos, precisa ser a mesma. Senão o nosso servir ele vai morrendo e ele vai ficando cada vez mais no automático. E vai chegar um tempo em que nós não fazemos mais questão, não faz mais diferença se eu estou escalada aquele dia para cantar ou não. Se eu vou ao grupo de oração ou se me aparecer outro compromisso. Vai se esfriando e isso não pode acontecer. Isso não agrada o coração de Deus. O que agrada ao coração de Deus é, a cada sábado, por exemplo, no meu grupo de oração, é eu chegar no grupo de oração com um coração querendo, um coração desejoso, com um coração ardente de fazer daquele grupo o melhor da minha vida. De servir naquele grupo como eu nunca tinha servido antes. De servir melhor do que eu servi no sábado passado. É isso que agrada o coração de Deus, meus irmãos. Temos um coração ardente para servir, um coração ardente para propagar a palavra dele, para sermos instrumentos dele. É isso que agrada o coração de Deus, meus irmãos. É isso que agrada o coração de Deus. E aqui eu falei muito até agora de como nós fazemos para estar em comunhão com o Senhor, né? Que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para servir e para agradar o coração dele. E você pode me perguntar, né? Como então que eu faço para estar em comunhão com o Senhor? O que eu preciso fazer para estar em comunhão com o Senhor? Irmãos, são poucas coisas, mas são coisas difíceis de se alcançar. Posso estar falando só por mim ou posso estar falando por você também? Não sei, mas para mim é muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque para estar em comunhão com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter intimidade, meus irmãos, com o coração de Deus. E eu só tenho intimidade com o Senhor. Eu só tenho intimidade com a palavra dEle. Eu só consigo discernir aquilo que Ele coloca lá no fundo do meu coração, uma vez que eu tenho vida de oração. Irmãos, vida de oração não é rezar hoje, depois eu vou rezar daqui 2 dias, aí daqui 3 dias eu vou rezar um terço e tá bom.
Aí, se eu vou à Santa Missa, eu não preciso rezar o terço? Não, eu não tô falando disso. Isso não é vida de oração, meus irmãos. Vida de oração é um empenho constante, é um empenho diário. Às vezes, a gente não vai estar num bom dia e a gente vai ajoelhar do lado da nossa cama e vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai pedir pro Senhor que no dia seguinte eu esteja melhor. Às vezes é só isso que a gente consegue fazer naquele dia, mas isso precisa ser constante. Se hoje eu conseguir parar do lado da minha cama, me ajoelhar e rezar 2 minutos com o Senhor antes de eu me deitar, eu preciso que amanhã eu esteja a 4 minutos com o Senhor. Eu preciso estar com 5 minutinhos com o Senhor. Eu preciso ser constante, meus irmãos. E vida de oração não é fácil. Vida de oração não é fácil, né? A gente sabe. Às vezes a gente faz 1 milhão de coisas durante o dia e aí chega lá no final do dia a gente já tá cansado e não quer mais rezar. Não é verdade? Quantas vezes, não sei vocês, mas isso comigo já aconteceu muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu fui dormir e nem um Pai Nosso, nem um santo anjo eu tive a coragem de rezar. Por preguiça, por cansaço, mas eu estava até agora com o celular na mão. Mas na hora que eu desligo o celular, eu não tenho mais coragem de rezar. Eu estou com preguiça. Vida de oração não é simples, meus irmãos. Vida de oração, ela é difícil você manter uma vida de oração constante, mas é necessária para termos comunhão com Cristo. Esses dias, eu vi uma publicação no Instagram que me chamou muita atenção. Era um desenho, assim, como se fosse uma charge que você ia passando as fotos pro lado e a história ia se conectando. E era uma menininha, ela chegava na casa dela, chegava no quarto dela e se preparava ali para dormir. E aí aparecia, assim, num recorte, né, como se fosse o Senhor falando, né? Acho que hoje ela vem falar comigo. E a menina se arrumava, colocava ali o seu pijama, deitava na cama, desligava o celular e dormia. E a última frase era o Senhor dizendo: "Poxa, eu achei que hoje ela viria". E essa frase mexeu muito com o meu coração, me deixou muito reflexiva, porque por muitas vezes eu sou essa menina também. Por muitas vezes a gente deixa o Senhor esperando a nossa entrega. A gente deixa o Senhor nos esperando ali toda noite. Todas as vezes em que nós não fazemos as nossas orações pessoais. Todas as vezes que nós levantamos e nem pedimos para o Senhor que nesse dia seja feita a vontade dele, não a minha, nós deixamos o Senhor esperando. Ter vida de oração, meus irmãos, não é fácil. Ter uma vida de oração constante não é simples, mas é necessário para estarmos em comunhão com o Senhor. Seja 1 minuto por dia, seja 2 minutos por dia, o que hoje você consegue, faça. Faça e faça da melhor forma que você conseguir. Faça da melhor forma que você puder fazer, na onde você puder. Seja rezando um terço no ônibus a caminho para o trabalho, seja rezando o terço da misericórdia no seu intervalo durante as aulas. Não sei, meus irmãos, a realidade de cada um de vocês, mas faça aquilo que vocês podem fazer da melhor forma possível. É isso que agrada ao coração de Deus. É uma oração sincera. Não precisa ser longa. Não tô falando para você que para você ter uma vida de oração constante, você tem que ficar 1 hora ajoelhado, rezando todos os dias. Não, pode ser menos. O Senhor, Ele quer a sinceridade do teu coração. O Senhor, Ele conhece a tua vida. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E se você fizer 5 minutos de oração bem feito, com o coração conectado com o coração de Deus, é isso que vai agradar Ele. E não é aquele rosário rezado de qualquer jeito, não, meus irmãos. É aquela oração simples e bem feita que agrada o coração de Deus. Amém? Outra coisa que nos traz, né, comunhão com o Senhor são as práticas, né, dos carismas também. Então, exercitar os nossos carismas, exercitar os dons que o Senhor nos deu. Praticar jejum, se confessar, meus irmãos. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo teu coração tá ali, sujo pelo pecado? Marcado ali pelas marcas que o pecado deixa na nossa vida, no nosso coração. Há quanto tempo você não se confessa?
uma comunhão bem feita, meus irmãos. Não há nada mais satisfatório neste mundo do que nós recebermos o corpo e o sangue de Cristo na certeza de que o nosso coração vai ser morada para o Senhor. De que o nosso coração pode ser a casa, pode ser o lugar onde o Senhor vai estar. Não há nada mais satisfatório, meus irmãos, do que uma confissão bem feita e fazer uma comunhão bem feita. Faz o teste e me fala depois. Me manda uma mensagenzinha. Se confessa e depois comunga. Irmãos, é uma alegria sem igual. É uma alegria sem igual porque você sabe que o Senhor perdoou as suas faltas, perdoou ali as tuas misérias e que depois disso seu coração está limpo e pronto para receber o próprio sangue, o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Saber que você vai se tornar uma só carne com o Senhor naquele momento, meu irmão, é uma alegria sem igual. É uma alegria sem igual. Faz o teste e me conta depois. Obediência. Ser obediente, meus irmãos, também é uma forma de termos comunhão com o Senhor. Maria é o maior exemplo de obediência que nós temos. Sermos obedientes ao Senhor. É necessário fazer aquilo que Ele nos manda. É necessário fazer aquilo que o Senhor tem pedido a nós. E eu não sei o que o Senhor tem pedido ao teu coração, mas eu sei aquilo que o Senhor fala no meu coração e que eu preciso obedecer. Você sabe aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração neste tempo. Você sabe aquilo que o Senhor tem te pedido e por muitas vezes você tem relutado em fazer. Seja obediente, meu irmão, minha irmã. Seja obediente à vontade do Senhor, porque com certeza a vontade dele e os planos dele são infinitamente melhores para a sua vida do que aquilo que você sonha. Os sonhos de Deus são muito maiores para a tua vida. Então seja obediente à vontade dele. E um ardor missionário. Eu coloquei aqui ardor missionário. Irmãos, aqui nós voltamos àquilo que eu falei lá no começo. É necessário que nós tenhamos um coração ardente pela missão que o Senhor nos dá nesta terra, de converter almas, de fazermos com que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam o Senhor que nós somos apaixonados, conheçam a igreja maravilhosa que nós fazemos parte. É necessário que nós tenhamos essa vontade, esse ardor de levar essa boa nova, de levar os conhecimentos da fé católica a todos os cantos do mundo, a todos os cantos do Brasil. É necessário que nós tenhamos essa vontade de fazer com que cada vez mais o Brasil se torne um país de católicos fervorosos. Esses dias eu vi uma matéria, era um podcast, se eu não me engano, que mexeu muito comigo e me deixou muito angustiada, porque falava assim que ao redor do mundo o catolicismo tem crescido, e glória a Deus por isso, mas dentro do Brasil os católicos estão diminuindo, meus irmãos, e isso é muito sério. Isso significa que eu e você precisamos nos empenhar mais para fazer com que mais pessoas conheçam essa igreja maravilhosa, conheçam a tradição da Santa Igreja Católica. É necessário que eu e você tenhamos um ardor missionário para levar a boa nova e o Evangelho a toda criatura. Amém? Irmãos, para finalizarmos então, como oferecer a minha arte para Deus? Como oferecer a minha dança no grupo de oração, como oferecer o meu cantar, o meu tocar para Deus. Como, meus irmãos? Tendo uma vida de verdadeira entrega ao Senhor. É somente estando em comunhão em toda a minha vida com o Senhor que eu consigo oferecer aquilo que eu faço numa parcela bem pequena, que é o grupo de oração. Pensa comigo, o grupo de oração acontece uma vez na semana, é 1h30, 1h45. É só tendo o resto da semana com uma vida entregue ao Senhor em comunhão, fazendo aquilo que Ele quer de mim, sendo obediente, tendo uma vida de oração, participando da Santa Missa, me confessando com frequência, que eu vou conseguir lá no grupo de oração agradar ao Senhor. Senão eu não vou conseguir agradar ao Senhor, porque o meu servir vai ser falso. E aquilo que eu vou fazer lá naquele pequeno tempo do grupo de oração, ele não reflete o que é toda a minha vida. Não tem como, meu irmão, eu estar com a vida toda virada do avesso, querer chegar no grupo de oração e cantar uma música que vai alcançar todos os corações e converter almas e mais almas para o Senhor. Porque às vezes nem o meu coração vai estar convertido.
Nem o meu coração vai estar ungido pelo Espírito Santo e eu vou estar querendo ungir as outras pessoas. O Senhor, Ele se agrada, meus irmãos, do nosso servir, da nossa entrega verdadeira para Ele. Então entrega a sua vida, entrega as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Entrega tudo para o Senhor e faz com que peça para Ele, para que Ele possa fazer tudo aquilo que seja da vontade dEle, porque só assim nós vamos agradar o coração do Senhor. Só assim nós vamos conseguir oferecer o nosso servir ao Senhor, tendo uma entrega verdadeira para com Ele. Tendo uma entrega de coração, de alma, de corpo, indo aonde Ele nos mandar ir, falar com quem Ele nos mandar falar. É só assim que nós vamos conseguir oferecer aquilo que nós fazemos ao Senhor, se nós formos dóceis à ação dEle na nossa vida. O Senhor quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida, meus irmãos. Basta nós deixarmos que Ele faça. Basta nós deixarmos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, seja o centro, seja o ponto auge, o máximo da nossa história. Eu e você não somos os donos da nossa vida, meus irmãos, mas o Senhor é. E uma vez que nós deixamos o Senhor fazermos a nossa vida aquilo que Ele aprouver, tenhamos a certeza de que nós estaremos agradando o coração dEle, porque nós estaremos sendo obedientes e deixando Deus fazer aquilo que é melhor para nós. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração neste momento. Eu espero que Ele tenha colocado sementinhas aí dentro e que possa frutificar no teu servir dentro do teu grupo de oração, na tua comunidade ou onde quer que você sirva. Eu espero que o Senhor tenha falado com você neste momento, te dado sabedoria, te colocado questões no teu coração, questões às vezes que você precisa revisar no teu servir, na tua vida, coisas que você precisa começar a fazer e coisas que você precisa parar. Espero que o Senhor tenha falado com você neste momento, meu irmão, minha irmã. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste momento. Eu rezo por vocês daqui, eu espero que vocês rezem por mim daí. Amém? Rezamos então para finalizar uma Ave Maria, para que aquela que foi a mãe do Salvador, aquela que por meio do seu sim trouxe para nós a salvação, possa levar tudo isso que nós falamos, todos os nossos sonhos e o nosso servir a partir de agora, até o coração do nosso Senhor Jesus Cristo e interceda por nós no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No meu grupo de oração, quando a gente está reunido em ministério, a gente fala assim, para os músicos: Santa Cecília, rogai por nós e por todos os músicos do nosso ministério. São João Paulo II, rogai por nós e por todos os artistas do nosso ministério. Tenha São João Paulo II e Santa Cecília como teus intercessores no céu, meus irmãos. Peça a eles a intercessão, peça a eles o auxílio. Usa de quem já chegou lá em cima, meus irmãos, para que um dia também nós possamos estar lá com eles contemplando a face de Deus. Amém? Deus seja louvado por este momento, meus irmãos. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero encontrá-los em breve. Que Deus nos abençoe e até mais.